Na verdade, foi a instituição que continuou o chamado Departamento de Diaconia da Confederação Evangélica do Brasil. E como já é pública a frase do bispo Paulo Aires, não é problema repeti-la, né? Quando ele diz assim: minha relação com diaconia foi de ódio, foi sempre de ódio e amor. O que é que ele quer dizer com isso? Ele diz que houve um período onde a diaconia passa a ser uma preservadora do sistema e no Brasil representa simplesmente a distribuição dos famosos alimentos para a paz e dessa maneira dando continuidade ao que não representava o pensamento, a ideia ou a ideologia da Confederação Evangélica do Brasil. Em 96, a diaconia passa por um processo de transformação profunda. As suas linhas estratégicas são basicamente defesa e garantia de direitos e incidência em políticas públicas. Coincidentemente, um dos principais líderes do Congresso Nordestino de Evangelização, que era o reverendo Arnulfo Barbosa, estava no conselho que participa dessa mudança ou dessa transformação. Então eu faço essa vinculação acreditando que, de alguma maneira, essa mudança extraordinária na instituição passa pelos caminhos ou pelos corredores, ou tem influência, tem vertentes aí no Congresso Brasileiro ou Nordestino de Evangelização. A visão mundial, na década de 80, começa a trabalhar com projetos que sonham muito mais com transformação do que apenas com assistência. E traz para dentro do seu planejamento e do seu discurso o tema de luta por direitos, advocacy, etc. E presumo também como desdobramento da influência dos pensadores ou do pensamento que se fermentava nesse segmento evangélico brasileiro. Quais são as surpresas que eu percebo nesse desdobramento todo? Muitos que tinham o discurso da missão integral, e aí estou chamando de missão integral, estou limitando o tema da missão integral à responsabilidade sociopolítica e evangelização, e claro que missão integral tem um leque muito mais amplo e nós precisamos revisar isso, pensar sobre meio ambiente e várias outras coisas, mas muitos que tinham discurso não tinham a prática. Desconfio que isso gerou um tipo de descrédito. A outra surpresa era que pessoas dos segmentos chamados segmentos missionários ou de evangelização estavam praticando. Então as pessoas estavam com uma vocação missionária, mas não só com aquela vocação missionária que empacota a alma e manda para a eternidade, mas uma vocação missionária preocupada com, especialmente nas missões leigas, eu acho que uma espécie de replicação dos movimentos leigos do passado, uma vocação missionária cuja responsabilidade social era muito intensa. Claro que em alguns aspectos eu presumo que as dimensões políticas ou de promoção de justiça é difícil, pelo menos eu não tenho identificado esse tipo de posicionamento, mas a surpresa é muita gente que tinha o discurso da missão integral não tinha nenhuma prática, nenhum envolvimento, nenhum engajamento, e você não conhecia nada sobre o que é que o cara, o que é que aquela mulher que tinha um discurso sobre missão integral estava fazendo. Não estou generalizando, mas isso se evidenciou. Do outro lado, era você perceber aqueles grupos que você achava que estava só preocupado em fazer a evangelização tradicional, de pessoas levantando a mão, orando pelas pessoas, e se observou que essas pessoas, algumas inclusive, estavam levantando a sua mão, vindo para o ambiente evangélico, por considerar que aquele ambiente era significativo e relevante. É só você ir para a região do interior da Paraíba, pegar a Sueli e o Pedro, que deu o seu testemunho, e eu me lembro quando o Pedro no segundo Congresso Brasileiro de Evangelização disse: eu gostaria que se levantasse aqui as pessoas que às vezes não têm comida em casa e que conheceram Jesus e estão engajadas no projeto de vida. Cerca de 22 pessoas, pelo menos contando rapidamente, eu contei 22. Se errei, devo ter errado ali em 2 ou 3. Então você pode fazer uma margem de erro aí de quanto? 2%? Então você faz a margem de erro aí 2%, e aí garante aí uns 25 a 19, por aí assim. Ou seja, ele estava trazendo, a partir da sua história missionária, pessoas engajadas em projetos sociais e políticos significativos. Mudaram a praça da cidade onde vivem, agora é Praça das Crianças.
Enoque e Socorro estabeleceram a cooperativa de criação de caprinos, e entre evangelização e criação de caprinos, as famílias têm uma melhor renda. Eles têm hoje um beneficiamento do leite de caprino e vendem para as principais cidades da Paraíba, Campina Grande e outras cidades. Ou seja, pessoas piedosas, de muita oração, de muita leitura bíblica, engajadas e enfocadas em movimentos que às vezes não se esperava. No caso do Pedro, presumo que pela sua própria história política, o pai era um político, ele também, Pedro, depois assume na sua juventude um ingresso à participação em partidos comunistas. Então eu não posso dizer que o engajamento sociopolítico dele venha simplesmente da pedagogia aprendida na igreja. Por outro lado, não tem como descartar o fato de que ele encontra aí um espaço de boa fermentação para continuar o seu projeto social e político. Leva a sério a história da poesia? Poesia, por favor. Ok. Keiwassa disse que não podia terminar esse momento sem a poesia nordestina, que é tão conhecida de todos vocês. Alguns de vocês já sabem decorada tanto quanto eu, né? Mas ela tem um pouco de história. Se você observa no local da grade das palestras, você tem o Robson Cavalcante falando naquele momento sobre o Nordeste e seus desafios. Depois teve a devocional do Otoniel Martins, no dia seguinte da devocional do Otoniel Martins, e o Raimundo de Oliveira, que era um pastor da Assembleia de Deus no Piauí, falando sobre o povo de Deus e suas limitações e potencialidades. Na quinta-feira, irmã Lídia, na programação é do Valina Barreto, e aí a palestra Cristo no Nordeste, sua vocação e compromisso, João Dias de Araújo. A grande figura que ficou foi a imagem que ele fez com a justiça de Deus e o mandacaru, né? Mandacaru verde e em posição ereta, apontando para a eternidade. Interessante porque essa figura nós não tínhamos combinado, e num dos meus versos eu trouxe também o mandacaru, mas na verdade o mandacaru na figura que eu apresentei nos versos tinha muito mais a ver com resistência e esperança. E aí o encerramento foi a palestra eu que proferi, que era a missão integral da igreja no contexto nordestino. Tinha ainda uma cabeleira decente, né? Quem conhece meu paletó brioso, ele tinha 33 anos, ele agora tem 33 anos de idade, na época eu acho que ele estava com 6, 7 anos mais ou menos. Ele ficou muito chateado porque ali começou a minha briga com ele. Eu resolvi, o ambiente era muito formal, o congresso aconteceu no centro de convenções, todo mundo, toda noite, toda manhã o pessoal ia de paletó, e como eu ia fazer crítica ao paletó no contexto nordestino, eu prometi ao brioso que não ia levá-lo. E ele ficou muito chateado porque era um momento que ele queria estar presente, né? Mas a gente equacionei bem essa luta com o brioso, e foi muito... Até hoje nós vivemos essa briga, mas foi o primeiro momento de briga explícita, foi naquela ocasião, né? E fiquei muito tenso puxa vida, eu estava começando meu ministério, estava ali... Vou citar o verso não, acabou. Ele está perto dele, acabou, ele está dizendo o quê? Ele está dizendo que eu tenho mais 5 minutos. Ele está dizendo que eu tenho 5 minutos, tá? Eu sei que era para sentar. Isso é natural, eu fico nervoso até hoje. Eu sempre digo, quando eu venho para esse negócio assim, se tivesse uma porta mais perto, eu correria, eu fico todo sem isso. É sem brincadeira. E aí no Congresso Nordestino aí é que eu fiquei mesmo, né? E tive a inspiração inusitada de, pelo menos na apresentação da palestra, apresentá-la em verso. E fiz aquele tipo que é muito característico do Camões, que são os versos de 7 sílabas fonéticas, a primeira rimando com a terceira e a segunda com a quarta. E o negócio ficou mais ou menos assim. Deixa eu ver se eu lembro de todos eles. Se eu esquecer, vocês vão me perdoar, porque parece que quando os cabelos vão caindo, eles vão levando parte do cérebro. E na raiz você vai perdendo a memória. Eu também fui convidado para falar neste congresso e senti-me bem firmado, meus irmãos, eu lhes confesso, com os versos do meu lar. Senti firme o coração, portanto quero explicar o porquê desta canção. Quando aqui me convidaram, não pediram qualquer prova, nem tampouco me proibiram de pregar um pouco em trova. Eu não prego desse jeito só para manter a rima, é que trago no meu peito do nordestino esse imã. Vejam, eu sou nordestino, trazendo um tema na mão para pregar com este hino. Devo-lhes a explicação?
mas é isto uma verdade e não há quem mais evite. Pregar com a nossa herdade não é coisa de elite. Com os versos no meu peito, esquecendo a homilética, já me sinto até sem jeito como se perdesse a ética. Como isso aconteceu, só o cego que não vê. O missionário ameriopeu trouxe todo o seu saber. Em nome da religião, apagou nossa cultura, trouxe quase sua nação como santa e muito pura. Nós devemos agradecer todas as suas boas ações, mas é também nosso dever criticar imposições. Como classe dominante, alimentou a dependência, toda a igreja protestante tinha 2 na presidência. Me dá um pouquinho d'água aí. Terminou não, viu, gente? Para o povo do Nordeste, nesse nosso clima quente, paletó a nova veste, isso é bem contradizente. Sendo só o paletó não faria rejeição. Ó meu Deus, de nós tem dó, mudaram nossa canção. Esse estilo é cristão, é o melhor tupiniquim. Se foi europeização, tratemos de lhe dar fim. Isso não é só um protesto, traga uma boa afirmação. O Evangelho lhe atesto tem contextualização, pois a missão integral desta igreja no Nordeste não fica toda legal se tirarmos dela a veste, de pregar em nossa forma, com pro quê e pro colar, usando poesia e trova, seja na Bahia ou no Ceará. Nem por isso rejeitando aos irmãos da teologia, mas com todos comungando como um corpo em harmonia. Essa Santa Escritura, ensinada em oração, envolvida na cultura, vai ter mais aceitação. Ao meu querido auditório, meu perdão bem nordestino. Sou pastor sem repertório, vou seguindo meu destino. Usando sempre discurso, deixando os versos de lado, vou seguindo esse curso para Deus ser glorificado. Vou mudar o meu estilo, ó irmão, por mim suplique. Fiz aqui um breve estrilo do meu jeito chique-chique. Com espinhos no meu corpo, trago um verde esperançoso, nas palavras um escopo, meu Jesus maravilhoso. Já que me propus mudar, sem usar meus versos prontos, quero agora apresentar um sermão que não tem pontos. E aí, quais eram os pontos-chave naquele momento? Claro, era só uma síntese do contexto brasileiro, uma base mais ou menos bíblico-teológica da missão, enfatizando a adoração, discipulado, comunhão, edificação, evangelização, responsabilidade sociopolítica, sinais de esperança, e aí o meu professor naquele momento, colocando algumas esperanças históricas, foi o Keiwassa. Então, quando você pegasse algum dia ler essa palestra, saiba que na esperança tem a tocha do dedo do Keiwassa, tem a sua sabedoria. A poesia talvez venha do lado de cá, mas os sinais históricos, algumas sinalizações sobre como acender a esperança dessa juventude, já era o Keiwassa quem eu tive quase que de levar nos braços, porque na última noite deram uma maionese lá para o pessoal, quase todo mundo adoeceu muito, nós estávamos hospedados no mesmo lugar e foi gostoso, assim, foi legal cuidar dessa pessoa tão querida e tão especial, até como compensação, né? Não queria que você ficasse doente não, cara, mas se viu como compensação. E 2 ênfases simples que demos naquele momento, chamando a atenção para a questão brasileira e era uma maneira de ilustrar a nossa distância dos problemas brasileiros. Um é porque o problema do Nordeste foi sempre a água. Nós sempre tivemos problema de distribuição de água, nós não temos problema de falta d'água. Naquele mesmo congresso, no mesmo período, mais ou menos um mês, eu tinha assistido 2 exposições de gado e vi meninos, filhos de vaqueiros, dormindo em redes perto dos bezerros e das vacas, meninos magrinhos, e os bezerros bem nutridos, porque o leite era para dar aos bezerros e não aos meninos. E o gado estava gordo, num período de seca. 81 a 84 foi um período de estiagem no Nordeste. Mossoró Agroindustrial S.A. continuou exportando melão nesse mesmo período, ou seja, tinha água e tinha recursos hídricos. O problema era nas mãos de quem estavam esses recursos hídricos. Então eu levantei esse problema dos recursos hídricos nordestinos e fiz um paralelo com a nossa ênfase, a nossa discussão hidroteológica, que é sobre quanta água a gente usa para o batismo. Então, em vez de nós estarmos discutindo sobre o que é que a gente faz com a água que Deus manda para o Nordeste, nós ficamos discutindo se batiza num tanque, numa piazinha, num copo.
Se é spray, se é conta-gota, como é que a gente batiza, né? Então a nossa questão teológica não é sobre a justiça a respeito da água que Deus manda para que as pessoas bebam e sobrevivam, é sobre as nossas liturgias e como somos os donos e os especiais proprietários dos sacramentos. Nós achamos então que essa é a discussão relevante para a vida. A outra, você fica à vontade, você que gosta de estudar escatologia, eu também gosto, né? Mas era só chamando a atenção para o fato de que muitas mulheres e muitas crianças já estavam vivendo tribulações terríveis no seu contexto, e naquele momento a igreja estava perguntando sobre a grande tribulação que ainda ia chegar. E a gente não resolvia os problemas das tribulações de muitos homens e de muitas mulheres. Me animo, continuo um cara assim, querendo me converter. Toda vida que eu me aproximo das crianças e dos pobres, eu sou evangelizado, eu me sinto desafiado, eu me sinto distante ainda e quero cada vez mais ser transformado de glória em glória até um dia levar a sério esse negócio de seguir ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe.